E se for verdade? E se Deus realmente existe? E se Jesus realmente ressuscitou? E se a Bíblia não estiver errada? E se tudo isso não for coincidência? E se você estiver ignorando algo importante? E se a verdade sempre esteve diante de você? E se isso muda tudo? Olá, querido, querida, boa noite, graça e a paz de Jesus seja derramado sobre você, sua vida, sua casa, bem como toda a sua família. Nesse mês, a gente tem trabalhado essa questão de apologia. Apologia é defesa da fé. É quando você vai defender as suas crenças. Por isso, a nossa preocupação de ensinar vocês sobre a questão da crucificação, qual é o sentido da crucificação, por que Jesus precisou morrer numa cruz, quais são as evidências que existem da crucificação. Isso foi há 2 domingos atrás. No domingo último passado, falamos sobre ressurreição de Jesus. Por que ele precisava ressurgir? A ressurreição salva. A gente viu que não salva. O que salva é a cruz de Cristo. É o sacrifício de Cristo feito na cruz. A ressurreição veio para afirmar e reafirmar que ele era quem ele disse que verdadeiramente era, Filho de Deus. Então, se ele morresse e não ressuscitasse, seria tão somente mais um que passou pela história, um profeta ou alguém desse gênero. E hoje a gente vai bater um papo sobre a Bíblia, né? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Algumas pessoas têm o hábito de dizer que ela contém a palavra de Deus. Antigamente, meu pai, quando estudou teologia, ele se formou, acho que 1 ano antes de eu nascer, 64. Na teologia, afirmavam que a Bíblia era a revelação de Deus. Então, Deus se revelava através da Bíblia. No caminhar da teologia, quando eu fui cursar seminário, a Bíblia se tornou o registro da revelação. Porque a revelação de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Então, às vezes, a forma de pensar ficou bem melhor, né? Bem mais clara. Então, Jesus é a revelação, quem vê ao Pai vê a mim, eu e o Pai somos um. A gente tem algumas dúvidas, as pessoas perguntam, né? Tipo assim, dinossauro existiu ou não existiu? Né? Será que teve dinossauro? Teve ou não teve? Teve, gente. Tem osso, tem né, o petróleo. Então, é óbvio que existiu. Mas as pessoas que pegam a Bíblia de forma literal, diz assim, a Bíblia não fala que tem dinossauro, então não existe. Não existe. A Bíblia não fala, não tem. Quando você vai na teologia, no verso 1, no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Do versículo 1 para o versículo 2, de repente passaram-se milhões de anos. Milhões de anos. E de repente, a terra era sem forma e vazia, o dinossauro viveu. De repente, também, o homem das cavernas, né? Os telecoteco, pelecoteco, tem um nome assim científico que eu não sei, mas ele é o homem das cavernas, né? Porque encontraram as ossadas e o cabeça grande e tal. Tudo bem, a teologia não tem problema com isso, mas por que você está dizendo, pastor, que tem o homem da caverna de repente existiu? Porque em próprio Gênesis, Deus fala assim, agora, quando ele deu ordem ao caos, a terra era sem forma vazia, não mais. Então ele fez separação de águas, impôs limite ao mar, né? Fez as árvores, fez as montanhas, esculpiu as montanhas com os dedos, segundo o livro de Jó. E aí ele pega, depois de ter feito toda a criação, ele criou o homem. E aí quando ele cria o homem, ele pega e fala assim, e viu que era bom. E ele disse, façamos agora o homem a nossa imagem e semelhança, agora. Então, quer dizer, tinha um outro que não era a imagem e semelhança de Deus? Não estou afirmando, eu estou conjecturando. Eu estou levando você a pensar a teologia 0800, você decide.
Existiu o homem das cavernas, não existiu. Não vai mudar em nada, ok? O meu papel aqui é só trazer para vocês as informações. Na teologia, do versículo 1 para o 2, milhões de anos se passaram. E o Big Bang, pastor, o senhor acredita? Acredito. Que houve uma explosão na Terra? Acredito. Agora, quem fez o Big Bang? Entendeu? Para mim foi Deus, né? Trazendo ordem ao caos. Então, é a forma como você vai interpretar. A gente vive hoje uma geração abusivamente conectada. Tão conectada que está emburrecendo. Segundo, saiu agora uma notícia que a geração, não sei se é X, porque muda tanto que eu já não sei, acho que é X, dessa garotada nova, o QI caiu. Nunca na história da humanidade, toda vez que vem uma geração nova, o QI aumenta. É a primeira vez que o QI cai. Se bota no Google, o QI diminuiu, e você vai encontrar a resposta. Então, diminuiu por quê? Por causa das telas, computador, por causa de telefone, por causa disso. Então, as pessoas não têm exercitado, né, para poder as coisas acontecerem. Nunca tivemos tanto conhecimento, tantos livros, tantos vídeos, tantas opiniões. As pessoas na Idade Média morriam de gripe, gente. Gripe. Não tinha termômetro, o nego não sabia, não tinha Novalgina, não tinha dipirona, não tinha nada. Então hoje as pessoas estão vivendo mais por causa das drogas, por causa do medicamento. Há remédio para arritmia, remédio para colesterol, remédio para o ácido úrico, remédio para não sei o quê. O cara toma 30, 40 remédios. Quem já está nessa aí, levanta a mão. Então bem-vindo ao time, também estou, né? Então bota aquele troço de remédio assim na frente. Então, tantas opiniões e, ao mesmo tempo, tanta confusão espiritual. As pessoas não têm mais absolutos. Em meio a esse caos, existe um livro que atravessou impérios, perseguições, ditaduras, guerras religiosas, críticas filosóficas, ataques religiosos. O nome dela é Bíblia Sagrada. A palavra biblos, no grego, significa coleção de livros. Daí o termo biblioteca, tem a sua raiz no grego, que foi escrito o original. Então é uma coleção e uma coletânea de livros que foi feita do Antigo Testamento e do Novo Testamento, formando a Bíblia. Ela não era chamada assim na época do Novo Testamento. Então você vai encontrar, por exemplo, nos Evangelhos, você vai encontrar, assim como os profetas falaram, a lei significa o Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Você vai encontrar essa forma de abordagem, né? E não escritura, o apóstolo Paulo fala, mas não a palavra Bíblia, porque a palavra Bíblia foi dada por um pai da igreja chamado João Crisóstomo no ano 300 e pouco. Ele então chama de Bíblia e nós a chamamos assim até o dia de hoje. A Bíblia não é um livro comum, traduzido para mais de 2.212 dialetos diferentes. É um livro que tem poder de transformar vidas na China, na Rússia, na África, no Egito, no Brasil, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. É o livro mais lido e acessado do mundo. A gente sabe que muitos soberanos tentaram apagar a Bíblia da história. Eu não sei se você sabe, mas na história do cristianismo existe o Justo Gonzalez, um autor muito bom, recomendo 2 volumes do livro dele, eram 13 livros, fizeram 2 volumes. História do cristianismo. E Justo Gonzalez, ele fala da Idade das Trevas, que foi na época da Inquisição, que foi imposta pela então igreja, né? Existia a igreja católica, não tinha outra igreja. Então a Inquisição, Torquemada, etc e tal, então tudo era bruxa. Tem uns filmes, Bruxas de Salem. Então todo mundo era herege, enforca, queima, mata, foi uma loucura. E nessa surgiam muitas heresias, eles decidiram tirar a Bíblia de circulação. A igreja mandou queimar as Bíblias em praça pública. Por quê? Porque você não tem capacidade de entender a Bíblia, ela é muito profunda. Então eu sou sacerdote, eu interpreto, e você não tem. Então eu falo aqui alguma coisa, e você não tem como dar o confere. No culto das 8h30 eu falei Salmo 109, não era 109, era 119. Né? E eu escrevi o 109, né? Aí o cara chegou na saída, o irmão da igreja, falou assim, pastor, é 119. Por quê? Porque ele viu, porque ele tem a Bíblia. Se ele não tivesse, não saberia. Então eu pego e dou a informação e você tem que recebê-la como verdade absoluta. Então a Bíblia foi tirada de circulação. Se você tem mais ou menos a minha idade, você lembra que o nome do evangélico, como é que chamava o evangélico na época? Bíblia. Ao Bíblia. Por quê? Porque o evangélico andava com a Bíblia.
porque pessoas morreram pela democratização da Bíblia, para que você pudesse ter a Bíblia. E sabe o que você faz? Deixa a sua Bíblia largada na sua casa, mal abre, né, para ver o que Deus tem. Pessoas morreram por causa disso, né? Então, John Hus, então tiveram vários reformadores antes de Lutero, vários. John Hus, Tyndale, John Wycliffe, né? Então, os huguenotes, então vários. Martinho Lutero só teve força política na época para implementar. E o que todos queriam era a democratização da Bíblia. Pesquisa lá, Bíblia, John Wycliffe. Ele fez a tradução para a língua inglesa, né? Então, a Bíblia, Tyndale também foi um reformador que estava fazendo a tradução da Bíblia. Então, e o mais impressionante, porque esse livro foi escrito num período de 1.600 anos, primeiro autor da Bíblia, Moisés. Aí eu vou mostrar por quê. Moisés foi o primeiro autor da Bíblia. O último autor da Bíblia, João, escreve o Apocalipse. Então, nesse ato de tempo de Moisés até João, são 1.600 anos. Em 1.600 anos, com 40 autores diferentes que não houve interlocução entre eles. Você escreve sobre isso, eu escrevo aquilo. E simplesmente, quando você lê a Bíblia, né, é impossível você encaixar os pensamentos de autores variados. E você encontra na Bíblia uma unidade impossível de explicar na pessoa de Jesus Cristo. Moisés não conheceu Paulo, Paulo não conheceu Isaías, Isaías não conheceu Pedro, Pedro não conheceu Jeremias, Jeremias não conheceu João. Eles não se conheciam. E eles foram escrevendo. E a Bíblia, ela é cristocêntrica. Ela aponta de Gênesis a Apocalipse para uma pessoa, o nome dele é Jesus. Então, a mensagem da Bíblia ela é coerente, as profecias se conectam, né? Os temas se completam. Norman Geisler tem um livro interessante, Introdução à Bíblia. A unidade da Bíblia é uma das maiores evidências da sua inspiração. O apóstolo Paulo diz que toda escritura é divinamente inspirada. Então, diz assim, Deus deu o sopro dele sobre Isaías. Isaías foi e escreveu aquilo que Deus mandou. Deus soprou o sopro da vida sobre Jeremias. Jeremias escreveu. Então, quando Deus fez Adão, ele pegou do pó e fez uma estátua inanimada, morta. O que ele fez? Soprou o sopro de vida. Então, o mesmo sopro, que é chamado Nefesh Hayah no hebraico, e no grego é chamado de pneuma. Então, esse sopro foi Deus quem constituiu a Bíblia usando pessoas para escrever. Então, a Bíblia é o único livro no qual milhares de profecias se cumpriram. 2 Pedro 1, 22 diz, 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo pneuma, Espírito Santo. Então, eles foram movidos pelo Espírito Santo. Um filósofo francês disse, é possível um livro tão simples, ao mesmo tempo ser tão perfeito, isso ser palavra humana? Ser escrito por homens ou por pessoas? Então, a Bíblia que você tinha era uma leitura completa. Você vinha lá. E aí foram separando versículo, capítulo. Então, separar em capítulos aconteceu em 1250. Depois da separação em versículos, 1545, o Antigo Testamento por um rabino, e 1551 por um Robert Stevens, que era um impressor de Paris. O primeiro livro a ser impresso na prensa de Gutenberg foi a Bíblia, né? Então, Martinho Lutero traduziu a Bíblia e foi o primeiro livro a ser impresso. Você que gosta de batalha espiritual, que vê diabo em tudo, sabe quantas vezes o nome de diabo é citado na Bíblia? Alguém sabe aqui? Tempão de igreja. Alguém sabe quantas vezes o nome diabo é citado na Bíblia? 177. Sabe quantas vezes o nome de Deus é citado na Bíblia? Mais de 8.000 vezes. Então, só para você entender, né? Então, que muita gente valoriza tanto que o inimigo, porque o inimigo, 8.000 vezes. A palavra Deus e 177 menções ao ruinzinho, né? Então, a Bíblia é interessante porque nos ensina uma série de coisas. Existem livros que são chamados apócrifos, são chamados de ocultos, que os próprios judeus não aceitaram esses livros. Foram escritos na época dos Seleucidas, que foram generais de Alexandre o Grande. Tinha morrido, o reino dele foi dividido entre 4 generais, né?
Então, na época dos Seleucidas, eles começaram a escrever a literatura apocalíptica e escreveram no grego. Então, isso para você não diz nada. Mas olha aqui para mim, um hebreu só falava em hebraico. Ele podia saber inglês, ele não falava inglês. Ele só se comunicava em hebraico. Você, quando lê Atos, vê que o centurião romano fica chocado com Paulo, porque Paulo, quando está sendo preso, fala com o cara em grego. E o cara, você está lá em Atos, você fala assim, como você, sendo judeu, está falando comigo no meu idioma? Então, isso para a gente parece que não é uma coisa... Então, o hebreu só falava o hebraico, só tomava refeição com os hebreus, eles eram separatistas ao extremo. Então, não tinha a menor possibilidade desse tipo de coisa. E eles não aceitaram esses livros como sendo canônicos. Por quê? Porque é incoerência. O livro de Tobias, capítulo 6, versos 5 e 8, ele ensina a arte da mágica, fazer mágica. A Bíblia fala em mágica, de Gênesis, Apocalipse, Tobias 12, 8, dar esmolas, ela purifica você do pecado. Então, se você não é o sangue de Jesus e nem o cordeiro que você oferecia como sacrifício, é a esmola que você dá. O pecado, Eclesiástico 3, 4, o pecado é perdoado com a oração. Então, se você orou, o seu pecado é perdoado. Ele é perdoado por Jesus, amigo. Se você não entregou a sua vida a Jesus, você é um pecador, né? Continua nesse mesmo estado. Oração pelos mortos. Segundo Macabeus, não existe isso no Antigo Testamento, na Bíblia inteira. Ensino do purgatório, sabedoria, capítulo 3, verso 1. E aí vai, né? Judite, uma mulher que jejuou a vida inteira, nunca comeu. Né? Impossível a pessoa nunca ter comido ou bebido água. E assim por diante. Então, tem muitas coisas que acontecem. Os reformados, porque qual foi o lance da reforma protestante? Era entregar a Bíblia na mão do povo. Deixa o povo ler. Esse era, por isso, os 5 solas. Somente as Escrituras, somente a fé, somente Jesus, somente a graça. Então, eles apresentam essas coisas todas. O que eu sou fascinado pela Bíblia é que ela não é um escrito de sucesso. Então, ela mostra o adultério de Davi. Pô, o cara matou Golias, cara, foi rei de Israel. Deu mole? Deu. Mostra Moisés desobedecendo a Deus, quando Deus fala para ele, falai a rocha, e dela sairá água. E Moisés bate com o cajado. Falou assim, porque me desobedeceu, não vai entrar na terra prometida. Mostrou o vacilo de Moisés. Paulo estava no apedrejamento de Estevão. Então isso é legal, porque mostra a veracidade. Não mostra que está querendo, escrever uma história, um case de sucesso de Davi. Não, mostrou que eles são gente como a gente. Um outro ponto interessante é que a Bíblia cita história de pessoas reais que existiram. Então cita Nabucodonosor, lá do Iraque. Se for ao Iraque lá, você vai chegar lá, vai encontrar moeda de Nabucodonosor. No Irã, Ciro, Jeremias fala, Ciro, embora, Deus falando, né? Embora você não me conheça, eu vou usar você para libertar o meu povo. Eu vou dar poder a você, vou colocar você numa posição. E aí isso acontece mais de 80 anos depois. Ciro se torna rei da Pérsia e quem manda Israel voltar da Babilônia para a Terra Prometida? Ciro. Dá um Google e bota assim, cilindro de Ciro. Foi uma coisa arqueológica descoberta. Não tem tantas evidências arqueológicas, porque a arqueologia começou no século XIX, gente. Então eles estão cavando ainda. Eles estão encontrando coisas. Então cita Nabucodonosor, Ciro, Dario, Xerxes, Artaxerxes. Quem viu o filme Os 300, os espartanos? Não é isso? Então, o Artaxerxes casado com Esther foi o cara, o Rodrigo Santoro, do filme. Entendeu? Ele era o rei Artaxerxes. Então a Bíblia cita 3 imperadores romanos. Augusto César, sobrinho de Júlio César. Cita Tibério, no 15º ano de Tibério. Cita também Cláudio, sendo Cláudio imperador. Pega a história dos imperadores romanos, está o nome deles lá. Então a Bíblia, ela tem a sua veracidade. Arqueologicamente, um dos maiores encontros que foi encontrado foi os escritos do rolo do Mar Morto, na comunidade de Qumran, né? Então, chega lá, encontraram vários livros, menos Esther em um outro, e você pega Isaías, e os caras pegaram Isaías, que você tem hoje na sua Bíblia, e esse encontrado há 2000 anos atrás. Carbono 14, a escrita dele foi há 2000 anos atrás. É igual. Tem nenhuma diferença.
nenhuma adição e nem nada faltando. Então isso chocou as pessoas agora, mês de abril de 2026. Foram encontradas 42 páginas do Novo Testamento, que data do século IV. Né? Então, assim, reforçando e recomprando, reforçando. Né? Então, a Bíblia não é um livro científico, ela é um livro espiritual, e ela cita povos, guerras, rotas e tudo mais. Então, a questão não é a Bíblia consegue resistir à ciência, a pergunta é, o homem consegue viver sem a palavra de Deus? A Bíblia sobreviveu a todas as coisas, e às vezes você tem feito pouco caso dela. A gente está precisando, olha para mim, voltar às Escrituras. Bíblia. Avivamento só acontece através da palavra de Deus. Pode subir monte, pode fazer não sei o quê. É a palavra de Deus. Pega na Bíblia, Josias, avivamento, retorno às Escrituras, Bíblia. Ezequias, Bíblia. Então não tem outra forma. A Bíblia ela é a palavra de Deus. E o que existe é que as pessoas pegam a Bíblia e querem conhecer, mas não querem viver. Então não é o intelecto, é você, diz como o salmista, Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração, não foi no cérebro, para não pecar contra ti. Então a palavra, se conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Abra sua Bíblia no Salmo 119, verso 105, diz assim, a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e é luz que ilumina o meu caminho. A luz aponta as imperfeições. Na luz, não é isso? Quando passou a televisão para 4K, você vê até a maquiagem da mulher, né? Então o boro que tem, etc e tal, porque a luz traz a realidade. E a Bíblia é isso, a Bíblia traz você a realidade de quem verdadeiramente você é. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra lida, que teu Espírito Santo possa falar conosco de maneira preciosa, de maneira especial. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Em primeiro lugar, aprenda o seguinte, quem quer aqui ter sucesso ou ser bem-sucedido, levanta a mão. Pode levantar, deixa de ser mentiroso, levanta a mão, isso. Todo mundo quer ter sucesso. E aí o sucesso não são os 4 Cs, os 4 Fs, não é isso do coach, não é isso? Os 5 C cedilha, os 12 não sei o quê. Não. Quem quer ter sucesso precisa obedecer à Bíblia. Obedecer à Bíblia. Então Josué sucede Moisés, um dos maiores líderes que o mundo já conheceu. O cara conduziu 600 mil homens, né? O livro de Números, então pelo deserto durante 40 anos. Mano, 600 mil pessoas naquela época era quase um mundo de pessoas. O cara conduzindo ali pelo deserto. E aí Moisés morre e não entra na terra prometida e fala a Josué, você vai conduzir o povo. E aí Deus dá a instrução de como ele vai conquistar a terra. Como ele vai vencer as batalhas. Não foi fazendo flexão de braço abdominal, não foi treinando artes marciais, pegando e afiando as espadas ou a flecha. Olha o que Deus disse a Josué, que diz para você nessa noite também. Seja forte e muito corajoso. Lógico, ele está morrendo de medo. Moisés levanta o cajado, o mar se abre. O cara bate na pedra, sai rocha. O cara pede a Deus, cai pão do céu. O povo quer comer carne, codorniz, passarinho da cabeçada e cai para alimentar a multidão. Aí Josué fala, cara, como é que eu vou pegar e vou conduzir o povo? Aí Deus fala para ele, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Eu já tinha a Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, 5 livros primeiros da Bíblia, por isso a autoria de Moisés. Deus está falando assim, medita nos escritos de Moisés, não se desvie dela, nem em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito na lei, estude esse livro dia e noite, se esforce, porque não é fácil, para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Não é fácil, gente, é difícil. Eu fui fazer um casamento em Búzios, e aí ontem, né, porque você aceita o convite, para daqui a um ano e o dia chega. E chega no dia, na tua semana, assim, a pior semana da sua, entendeu? E aí, o cara não tem nada a ver com isso, aí você vai, porque eu tenho dificuldade de ver o cara que quer marcar para muito tempo, mas não sei como é que vai estar a minha vida, né? Aí fui, quando eu estou chegando perto do local do casamento, a 4 quadras, está gente andando de salto alto
as mulheres, o pessoal arrumado para o casamento, nego andando longe, sabe? E aí eu estou olhando gente vindo, falei, gente, deve ter um monte de casamento aqui. Não, era tudo para esse local. E não tinha vaga para parar carro. Eu cheguei lá às 3h30, eles falaram que o casamento era às 3, cheguei às 3h30, começou às 4. Aí cheguei às 3h32, aí fui sondando, peguei, tinha um segurança lá. Aí eu falei assim, olhei, vi que tinha um espaço enorme para parar carro, um vazio. Tinham 4 carros parados ali, podia parar o meu carro, ficar com a chave, qualquer coisa puxa para lá, para cá. Eu falei, amigo, tudo bem? Eu sou celebrante, eu vou realizar o casamento, tem como eu parar o meu carro aqui dentro? Não, o senhor tem que parar na rua. Eu falei, então você avisa o noivo para ele arrumar alguém para fazer o casamento dele, que eu estou indo embora. Virei as costas e fui embora. Né? Feio, né, gente? Mas fiz. Aí peguei, foi maior do que eu, veio na hora, velho. Brotou aqui, sabe? Falei, cara, tô vindo do Rio de Janeiro para fazer o casamento. Tem vaga de estacionamento. Aí o cara chega para mim e fala assim, não tem? Eu falei, então fala pro noivo, para ele arrumar alguém para fazer o casamento dele. Aí fui embora, aí eu ia ligar pro noivo, dizer assim, tudo bom, cara? Olha só, o cara aqui não tá deixando parar meu carro. Né? E óbvio que ele ia resolver. Mas aí, na hora que eu falei aqui, não, tudo bem, senhor, pode parar o carro aqui, na frente mesmo aqui, só deixar a chave comigo, né? Foi feio, mas eu fiz. Mas aí na volta eu me redimi. Eu tô com o carro que tem lá, aquele negócio do Connect Car, e não tá funcionando. E aí na volta, quando eu tô voltando, eu fui parando em todos os pedágios, pagando tudo direitinho. E aí na volta eu tô voltando, tá uma fila enorme do pedágio da linha amarela e tem um daqui do canto. Eu tinha toda a desculpa. Passo, falo, ó, tem aqui o Connect Car, não sei porque que não tá funcionando. E pagava para ele. Mas eu fiquei na fila. Foi um saco, gente. Mas eu fiquei, sabe? Foi assim, foi um desespero, né? Eu olhava assim, o pessoal passando, né? E eu fiquei ali. Então, Deus fala para ele assim, né? Estude nesse livro de Deus, se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. E Josué teve sucesso. Parece que ele perdeu uma batalha. Foi quando Acã escondeu o pecado na tenda, o povo perdeu uma batalha, assim, insignificante. E ele, quando termina o livro, no capítulo 24, diz, eu não sei quanto a vocês, conquistamos a terra, não estamos mais juntos, cada um vai cuidar da sua vida, agora eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Entende? Então, quando você tem intimidade com Deus, você não abre mão disso. Então, constância, perseverança, não se desvie dela em nada. Então, fale dela o tempo todo. Então, o segredo da conquista não estava na coragem, não estava na força, não estava no exército. Estava na obediência à palavra. Porque quem é que dá vitória na sua vida, querido? É Deus, não é você. Que, eu consegui, eu fiz, eu faço. Você não é ninguém. Então, assim tua vida acaba, um segundo. Então, é Deus quem faz todas as coisas. E isso acontece quando eu me entrego e passo a conhecer a sua palavra. Né? E o relacionamento com a palavra, observe os verbos que são citados no texto. Né? Até quando o cara vai preparar a pregação, uma dica, sempre é muito bom você pegar os verbos, né? A homilética ensina, né? Então, olha só os verbos aqui para você que vai preparar uma pregação em Josué 1. Diz assim, olha os verbos, meditar, falar, guardar, praticar e perseverar. Pô, você quer de sucesso. Isso aqui, a palavra de Deus. O problema atual é que muitos gostam da Bíblia, carregam a Bíblia, postam versículos nas suas redes sociais, mas não vivem a Bíblia. Olha aqui para mim. Você é a única Bíblia que o cara vai ler. Sua família, os seus amigos, o seu vizinho. Que tipo de Bíblia você tem sido? Qual tem sido o exemplo que você tem dado? Porque a palavra praticada, ela produz transformação. E nós precisamos ser transformados pela palavra de Deus. Então existem coisas, ela é luz. Então ela vai apontar quais são as áreas suas que precisam ser polidas, limpadas e colocadas em prática. A Bíblia de fato é o norte, é a tua bússola. A Bíblia é o teu Waze. Você se norteia pela Bíblia ou pelos sentimentos da natureza humana? Posso responder? Sim. Natureza humana fala mais alto do que a espiritualidade. Isso é triste, porque Jesus disse que o amor de muitos esfriaria. Porque amor não é presença nos cultos. Amor é obediência a Deus fora dos cultos. É lá fora que você precisa mostrar quem governa a sua vida. Se esforce para conhecê-la ainda mais. Então, para você, a gente está terminando o ciclo da Bíblia. Vou pregar 2 João, 3 João, Apocalipse e vou recomeçar a Bíblia inteira.
Então, introdução à Bíblia, panorama do Antigo Testamento, aí vou Gênesis, Jó, e vou fazendo em ordem cronológica. Então, se liga aí, anota na agenda. Segundo lugar, a Bíblia ela é honesta. Então, ela não tenta maquiar as imperfeições das pessoas. Então, ela pega e aponta os erros. Por isso que Hebreus 4,12 diz: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração. Nenhum outro livro na história global transformou tantas vidas para melhor do que a Bíblia. Pessoas se converteram lendo a Bíblia. A Bíblia não é um livro morto. É um livro que confronta pensamentos, intenções, pecados, motivações. Avivamento só acontece quando há retorno à palavra de Deus. Cara, e a palavra de Deus acabou nas igrejas. Então a pessoa pega e fala: vou falar sobre coragem. Aí monta uma palestra de coragem. Pá, pá. E depois vai achar versículo para poder ver onde é que ele encaixa na fala. Versículo solto. E qual é o versículo? O que esse cara quer dizer? O que ele está ensinando? Por que ele está ali? Né? Então, tipo assim, eu sou da época que a gente preparava sermão lendo a Bíblia. Então você lê o texto, aí Deus fala ao seu coração, você pega o texto, e aí você começa a trabalhar naquele texto, nas palavras, nos verbos, etc e tal. Hoje não mais. Então hoje você fala: vou falar sobre isso. E aí você monta a palestra, e aí joga versículo aqui, outro ali. Eu fui assistir um cara famoso aí na internet. A gente ia pregar sobre cartas vivas, né? Eu falei: vou ouvir o cara, todo mundo fala dele. Eu fui daqui a Nova Iguaçu, que eu fui no osteopata lá, amigo Beto. Rapaz, o cara não citou um minuto sequer o que queria dizer o texto. Ele leu o texto e vá para cá, para lá. Eu sou teólogo, eu estou olhando, estou esperando. Em que momento vai entrar Paulo, Corinto, a situação do que foi escrito. Então a Bíblia, ela consola, corrige, confronta, cura, restaura e direciona. Jesus, em João 8,32, diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, desde o Antigo Testamento, Deus já apontava o valor das Escrituras. Então, a Bíblia tem o poder de trazer os sentimentos mais variados do ser humano. É o único livro que concentra com todo tipo de palavra: direção, esperança, paz, vida eterna, avaliação, querido, consolo. Na hora da crise, não tem nada melhor do que um salmo. Salmo 23, verso 1, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Quando você vai para o 121 e você está perdido, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro não vem de homens, meu socorro não vem de amigos, meu socorro não vem do meu dinheiro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando você vai para o Salmo 46, Deus é o meu socorro, refúgio, fortaleza, bem presente na hora da angústia, na hora da adversidade. Salmo 40, verso 1, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Gente, tem coisa melhor que isso? Hein? Então a gente precisa colocar em prática a palavra de Deus. E não simplesmente pensá-la, abri-la quando eu preciso. Precisa estudar. Estudar a palavra de Deus, meditar. Foi o que Deus falou para Josué. Medita. Medita, pratica, guarda e obedece. Né? Eu pergunto, a sua vida já foi transformada pela palavra de Deus? Você é um cristão que a palavra de Deus entra por um ouvido, sai pelo outro, ou fica parada no intelecto? Será que ela desce para o coração? Tem gerado mudança na sua vida, transformação? Então esse é o papel do Senhor. Terceiro e último lugar, a Bíblia tem o poder de dar uma virada de chave na sua vida. 2 Timóteo 3, 15 e 17, última carta do apóstolo Paulo, já preso, sentença decretada, é a última expressão dele, uma carta pessoal ao seu discípulo Timóteo. Porque desde criança, Timóteo, você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus, o sopro de Deus. Toda escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Sabe, o pecado é exageradamente nocivo. Rapaz, estou para ver geração que brinca tanto com o pecado. Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque deu uma mordida numa fruta. É 1 minuto de bobeira, a sua história acaba. Você constrói um prédio, leva anos.
para implodir, são 10 segundos. O cara bota dinamite no alicerce, é isso que o diabo quer fazer na tua vida. É 1 minuto de bobeira. É uma mordida que você dá e já era. Acabou a sua vida, polícia em casa, tem jeito. Por isso a Bíblia diz, não deem oportunidade ao diabo. Sabe, enchei-vos do Espírito Santo, não entristeçais o Espírito, não apagueis o Espírito. Sabe, a Bíblia não é apenas uma opinião humana, mas um direcionamento divino. Ela corrige, ela ensina, ela transforma. Qual é o caminho que você tem andado? A Bíblia tem a capacidade de proteger você de comer fruto, pecado. Por isso que diz o Salmo 119, 11, escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. José, quando foi atacado pela mulher de Potifar, e ele fugiu dela, na fala dele ele diz assim, e não tinha Bíblia, hein? Como poderia eu pecar contra o meu Deus? A noção. Você peca e acha que você está magoando a pessoa. Eu não peco contra a pessoa. Eu magoo você. Meu pecado é contra Deus. E ele disse, como poderia eu pecar contra o meu Deus? Então todo pecado que você comete quando você erra o alvo, palavra hamartia, é literalmente isso, você fazer aquilo que Jesus não faria. Nós vivemos hoje uma geração sem absoluto, não tem mais verdade. No passado tinha, sua avó dizia assim, não come manga com leite que morre. Não falava assim? Morre. E eu nunca tomei. Entendeu? Era absoluto. Faz isso que dá mal, isso aqui dá dor de barriga. Isso aqui não sei o quê. Ela não tinha, não sei. Era pá, pou. Hoje não mais. Não tem mais absoluto. Não tem limite. E uma sociedade que vive sem referência moral. Presidente da República, senadores, ministro supremo, é só ligar a televisão. Só ver. Cara, a gente fica com vergonha. Assim, todo mundo, velho. Não tem assim, sabe? Tipo, se gritar pega ladrão, não fica um, né? Mas a palavra continua sendo lâmpada para os meus pés. Ela continua sendo a direção. Então, foi o pecado que expulsou o homem do Éden. Foi o pecado que gerou, às vezes, o seu divórcio. Seu filho está nas drogas, sabe? Então, afastou você de Deus. E a proteção contra isso é guardar a palavra no coração. Não basta ter a palavra, é preciso meditar, é preciso obedecer, é preciso viver. A Bíblia sobreviveu ao fogo, aos impérios, aos críticos, às heresias, ao tempo, porque ela não é apenas um livro, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus permanece para sempre. Talvez você tenha se afastado da palavra, perdido o prazer das Escrituras, substituído a Bíblia por distração. Cara, se você pegar 10 minutos do tempo que você gasta na rede social e WhatsApp e se dedicar à leitura da Bíblia, sua vida vai ser transformada. Vai ser transformada. Sabe, toda vez que você pegar e entrar no WhatsApp, Instagram, você vai ver a minha cara assim, ó. Oh, pastor Pedrão, né? Lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia. Então não abra mão do livro que pode mudar a sua vida. Obedeça, porque quem constrói a vida sobre a palavra permanece para sempre. Eu queria orar com você. Você está aqui hoje nos Dias das Mães, não é por acaso. Você está aqui porque Deus trouxe você aqui. A pregação de hoje não é por acaso. Deus tem um plano para a sua vida. A palavra dele está aqui, Jesus está aqui, o sopro de vida está aqui. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E a beleza do Evangelho é que você diz sim, você diz não. Por isso que Apocalipse 3:20, ele diz, eis que estou à porta e bato. E essa maçaneta é do lado de dentro. Então é legal, porque Jesus não te obriga. Você é obrigado igual, né, pai, mãe, diz que me ama, eu te amo, né? Fala para o irmão que você ama, eu te amo. Jesus não. O amor é demonstrado quando você abre a porta e diz, Jesus, pode entrar. Aí você está entregando, não o seu intelecto, mas o seu coração. E a Bíblia diz que ele coloca um selo no seu coração. Propriedade de Cristo. Queria orar contigo, feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Queria orar por você, não acredita em sorte, não acredita em coincidência.
Você está aqui hoje porque Deus trouxe você aqui, porque você ouviu o que precisava ser ouvido. Deus tem um projeto para a sua vida e é você quem vai dizer sim, é você quem vai dizer não. E eu quero convidar você a se posicionar. Se lembra no mundo sem absoluto? Quero convidar você que está em casa agora no online, se você quer entregar a sua vida a Jesus, como Senhor e Salvador de sua vida, pela primeira vez, escreva eu aceito, a gente quer orar com você. Se existir alguém nesse auditório que tenha coragem de se posicionar diante de Jesus e falar assim, Senhor, eu quero aprender a te conhecer. Presta atenção, isso não é o último passo, é o primeirinho passo que você dá daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Você pode fechar a porta na cara de Jesus ou você pode dizer, Jesus, se o que esse cara falou aí é verdade, eu quero experimentar. Eu quero colocar a minha vida aqui em tuas mãos. Se você quer entregar a sua vida a Jesus pela primeira vez, sinaliza para mim, levanta a sua mão bem alto, você está dizendo sim. Eu quero entregar a minha vida a Jesus pela primeira vez. Existe alguém nessa noite? Levante a sua mão em nome de Jesus. Não permita que nada nem ninguém venha atrapalhar. Esse papo não é sobre religião, não é sobre igreja e não é sobre pastor. É sobre você. É sobre você. É sobre a sua vida. Você sai daqui como? Você sai daqui sendo carregado por Jesus ou sai daqui com um coração duro e travado? A escolha é sua. Eu já fiz a minha escolha. Escolheis a quem servais. Se existe alguém, levante a sua mão bem alto. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Existe alguém pela última vez? Esse momento é um momento espiritual, viu? É o sopro. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis por você, para que você possa experimentar tudo aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Mas é você que diz quero, é você que diz não quero. Existe alguém? Pode levantar a sua mão. E eu queria orar por você que está aqui hoje e fala assim, pastor, eu quero esses verbos de Josué na minha vida. Eu quero ter sede da palavra de Deus, eu quero aprender a guardar, obedecer, viver, praticar a palavra de Deus. Eu não tenho feito isso. Você tem coragem para admitir isso diante de Deus e pedir a ajuda dele? Fique em pé no seu lugar, eu queria orar com você e eu queria orar por você. Ele vai ajudar, vai dar o direcionamento e vai mostrar verdadeiramente o caminho no qual você deve andar. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos na Tua casa, meditando sobre a Tua palavra, e que, de fato, ela não venha para o nosso intelecto, mas venha para o nosso coração, e que a obediência à Sua palavra não seja um sacrifício, porque não é, que seja algo prazeroso, que seja algo abençoado. Em nome de Jesus, Pai, toca no coração do Teu povo, para abrir os nossos olhos e a nossa mente para a Tua palavra. Cuida de cada um de nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, querida? Querida, pode sentar. A gente, no momento de dízimo e oferta, você que está nos visitando, relaxa, valeu? A parada não é contigo. Você não veio aqui para ninguém tomar dinheiro de você. Pode ficar com a tua mão no bolso, assim, ó. Bota a mão no bolso, você que está visitando, e pode deixá-la no bolso, tá bom? O papo é para os membros da igreja, as pessoas que usufruem. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos, nós não temos vencimentos, não temos produto, não temos nada, a gente vive pela fé. E a gente, num teste de pegar e dar a você esse senso de pertencimento aos membros da igreja, fala, ó, tem ali o QR Code, então na hora que você quiser, de noite, chegou em casa amanhã, quando você chega, etc e tal. Sabe o que aconteceu? A receita da igreja caiu, mano. Porque as pessoas esquecem da sua fidelidade a Deus. Esquece. Você sabe o dia que vence o teu cartão? Você sabe o dia que vence o teu aluguel? Você sabe o dia que vence a prestação do teu condomínio? Mas qual é o dia que você tem que expressar a sua generosidade e a sua fidelidade a Deus? Sabe quando vence o seu boleto divino? Vence hoje. Então quero convidar você, a igreja no domingo passado a gente fez assim. Quero agradecer a igreja, vocês têm a honestidade. A arrecadação da igreja na primeira semana foi maior do que a do ano passado. Retomou. Uma simples lembrança. Pega o seu celular, faz o pix@cbrio.com.br. Você que ainda não fez, estou aqui só para te lembrar. A você que não faz, por favor, fica com o seu dinheiro. Porque já não é de Deus mesmo, então nem dá. Se é um sacrifício ajudar, fica com ele. Deus ama a pessoa que contribui com alegria. Então meu Deus, eu tenho que... Não dá porque não vale de nada, tá bom? Mas se você tem sido abençoado por essa igreja, abençoado por Deus, esse é o momento de você dizer muito obrigado, através da entrega do seu dízimo, da sua oferta e a expressão da generosidade, porque generosidade transforma.
Canta pra gente, Playboy. Perto quero estar, junto aos teus pés. Se você quiser dar sua oferta presencial, pode sinalizar, tá bom? Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim e quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Fique em pé no seu lugar agora e vamos cantar juntos. Te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Amém. Queria também agradecer a você que tem feito uso da generosidade, você que está em casa também, Pix Online, @cbrio.com.br. É um pouquinho de cada um que faz o todo, viu? É que faz o todo. Muito obrigado a você que tem sido fiel a Deus. Você não é fiel à igreja, não é fiel ao pastor, tá bom? Você é fiel a Deus. Então, a sua fidelidade é a Ele que nós vamos prestar conta. Quero dizer para você, se você ainda não fez o Next, é uma imprudência da sua parte. Porque você está frequentando um local que você não tem ideia da direção para onde ele vai. Então o Next é o ônibus que vai te dar a direção. Quais são nossos valores, nossas crenças como igreja, quais são os nossos sonhos, nossa missão, nossa visão, como funciona a igreja. Isso acontece todo domingo às 10 horas da manhã. Você pode vir e participar, né? Procura o pessoal lá fora de Crachá e fala como é que eu faço para participar do Next. Então ali vai apresentar os ministérios, onde você pode servir, como você pode ajudar. Você vai conhecer as entranhas da igreja. Ok? Então, senão você vai ser só o cara que entra e sai, né? Não vai se envolver. Então, se você não fez, faça a sua inscrição no Next, ok? Para poder conhecer aqui a toda a igreja. E também quero desejar a todas as mães um dia ainda abençoado porque não acabou. E a gente quer agradecer a cada uma de vocês, dando uma salva de palmas a vocês. Mãe, que é um dos trabalhos que deveria ter a melhor remuneração do mundo. Quando a pessoa fala assim, você não trabalha, vai ficar em casa com 2 filhos ou 3 cuidando, né? Então é o trabalho mais relevante que tem, a nossa gratidão por vocês. Nós vamos estar orando por vocês também. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais um dia. Em especial, nós pedimos por todas as mães aqui representadas. Obrigado, Senhor, por aquilo que Tu fizestes, aquilo que Tu fazes e aquilo que Tu has de fazer. Que a vida delas seja coberta pela Tua mão, pela Tua proteção e pela Tua provisão. Abençoe a vida de cada mãe, assim como a vida de cada pessoa aqui e cada família aqui representada. Dá-nos uma semana profundamente abençoada. Nós consagramos essa semana a Ti. Vai à frente, Senhor, abrindo o mar, derrubando muralhas, para que nós possamos, em sintonia contigo, aprender a obedecer, praticar, guardar a Tua palavra. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso, incansável, incomparável, misericordioso de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a alegria, o poder, a presença do Espírito Santo, seja derramado sobre você, mãe, sobre a sua vida também, querida, sobre a sua família, sobre toda a sua casa,
sobre esta igreja de Jesus, chamada Comunidade Batista do Rio, e sobre todas as igrejas do Senhor espalhadas sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Gente, que Deus abençoe a vida de vocês, uma boa semana, vá na paz, uma boa pizza, hein?